Olá, prezado aluno, professor Rony Coser, é um prazer me encontrar aqui com você novamente e dando continuidade ao nosso curso básico de teologia aqui pelo Instituto de Educação Cristã Crer e Ser. Nesta quinta videoaula aí da nossa disciplina de Bibliologia, nós estaremos então aí estudando, nesta quinta unidade, o assunto A Bíblia e o seu autor. Esta é a nossa última videoaula. Eu te agradeço por ter escolhido o Instituto de Educação Cristã Crer e Ser. Eu espero estar contribuindo com você na sua aprendizagem, no seu entendimento desta disciplina tão importante. E estamos agora encerrando esta primeira disciplina da nossa grade do curso básico, justamente com um assunto que nós consideramos de grande importância. Deixa eu destacar algo aqui muito relevante, que conquanto o nosso esforço, nós procuramos dialogar com as variadas vertentes teológicas que existem, incluindo o pensamento liberal, é importante que se diga que o Instituto de Educação Cristã Crer e Ser, ele está dentro de uma matriz teológica que recebe a Bíblia como palavra de Deus. Então não é estranheza para nós a crença, a fé, a convicção de que a Bíblia é um livro de origem divina, ou seja, nós recebemos a Bíblia como palavra de Deus. Logo, ela tem origem em Deus, ela é uma revelação de Deus para a humanidade. E nós bebemos dessa revelação para orientar a nossa vida, para fazer as nossas escolhas, entendendo que Deus falou com a humanidade, ou Deus fala com a humanidade através das Sagradas Escrituras. Nesta quinta unidade, ou nesta quinta lição, se você é aluno aí de alguma turma presencial do Instituto Crer e Ser, no livro você encontra a palavra lição. No nosso AVA, no ambiente virtual de aprendizagem, você encontra a palavra unidade, né? Então nós estamos aqui nesta quinta unidade, ou nesta quinta lição, e eu trago aí já de partida uma fala inicial, onde nós afirmamos que a Bíblia é um livro único, singular, e isto por ser a palavra de Deus. Em outras palavras, o que torna a Bíblia diferente dos demais livros do mundo é o fato de que ela é a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. Ela é leitura teológica e, como tal, deve ser considerada também. Tal compreensão é fundamental para a nossa aproximação da Bíblia Sagrada. Eu trago aí um versículo, como de costume, para nós iniciarmos a nossa videoaula, e no presencial também a gente faz isso, e aqui eu quero compartilhar com você o texto de Jeremias capítulo 18, versículo 18, onde nós podemos ler assim, na Nova Versão Internacional. Então disseram, venham, façamos planos contra Jeremias, pois não cessará o ensino da lei pelo sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a mensagem do profeta. Venham, façamos acusações contra ele, e não ouçamos nada do que ele disser. Muito bem. Na tela seguinte você tem aí uma visão dos objetivos desta unidade ou desta lição. O objetivo geral é demonstrar que o autor da Bíblia é Deus e quais são as implicações práticas disso, de tal verdade para a vida das pessoas, para a nossa vida. E como objetivos específicos nós temos em primeiro lugar temos o objetivo de demonstrar que a Bíblia é de origem divina. Em segundo lugar, evidenciar que a Bíblia está na categoria de revelação especial de Deus. Em terceiro, relacionar o fato de que a Bíblia tem Deus como seu autor e a conduta ética do cristão. Alguém já disse que a Bíblia é o manual de conduta ética divino. Esse é um manual divino para a nossa conduta no mundo, para o nosso modo de proceder na sociedade. E por fim, ainda um quarto objetivo específico desta unidade, entender o que significa Deus falar conosco através das Escrituras. Eu quero aqui, antes de dar prosseguimento a esta nossa videoaula, quero compartilhar com você um sentimento. Essa lição é muito especial para mim, esta disciplina de Bibliologia ou Introdução à Bíblia, como queira, ela é muito cara para mim, porque na minha pesquisa de mestrado eu analisei justamente o fenômeno da leitura popular da Bíblia, sua relação com a formação integral do indivíduo. Eu correlacionei aí com princípios de hermenêutica, a importância da hermenêutica para esse aprimoramento da leitura popular da Bíblia, que é feita pelas diversas denominações evangélicas, tendo como campo de estudos a educação cristã. Então esse é um tema muito caro para mim, justamente porque, além de ter pesquisado isso no meu mestrado, eu próprio mantenho uma relação muito estreita de leitura com a Bíblia, de estudo da Bíblia, já desde a minha infância, né? Então é um tema para mim muito precioso, justamente falar da Bíblia, da sua relevância, da sua importância, do impacto que a Bíblia causou e vem causando, e claro, este impacto é muito positivo
na vida das pessoas e na sociedade. Nós começamos aí também, como de praxe, com uma reflexão, onde nós podemos ler o seguinte: é maravilhoso como a Bíblia pode ser aplicada de forma pessoal. No entanto, nada na Bíblia foi escrito diretamente para você ou de maneira específica a respeito do que você enfrenta. Mesmo assim, a Bíblia afirma vez após vez que suas palavras também foram escritas para nós. E aí nós temos lá o texto de Romanos 15, versículo 4, que diz assim: porque tudo que foi escrito no passado foi escrito para a nossa instrução. Olha que legal, hein? É uma questão bem interessante para a gente pensar, essa aplicabilidade do texto bíblico. Na leitura popular da Bíblia, as pessoas se apropriam do texto, esse texto fala a elas leem, na medida em que elas leem o texto bíblico, mas uma coisa muito interessante é que a Bíblia também nos lê enquanto nós a lemos. Esse encontro é muito profundo, as pessoas encontram na Bíblia respostas para os seus dilemas, força para a caminhada, inspiração para prosseguir. Isto porque a Bíblia é, sem dúvida alguma, um livro que tem origem em Deus e fala aos nossos corações. No primeiro ponto, nós colocamos aí que Deus é o autor da Bíblia. Não resta dúvida de que Deus é o autor da Bíblia. A própria Bíblia evidencia isso claramente. Embora escrita por cerca de 40 escritores, a Bíblia é fruto da inspiração divina sobre os escritores, levando-os a produzir aí esses 66 livros que compõem este volume chamado Bíblia. Por 2.800 vezes nas Sagradas Escrituras você vai encontrar aquela célebre, aquela já famosa expressão: assim diz o Senhor. O já falecido teólogo pentecostal pastor Antônio Gilberto, ele escreveu que isso é uma espécie de carimbo de autenticação divina, onde a própria Bíblia reivindica para si essa autoridade como palavra de Deus, como uma mensagem que procede de Deus. É importante destacar que existem ainda outras 1000 expressões correlatas ao longo de toda a Bíblia, parecidas com essa expressão: assim diz o Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, disse o Senhor outra vez. Então, geralmente, denotando essa ideia de que a mensagem não vem do profeta, não brota do próprio autor, mas ele está recebendo esta mensagem, né? Tem até uma fala muito interessante de Barth, na sua famosa carta aos Romanos, onde ele vai falar um pouquinho também sobre isso, de quando ele fala que o texto de Romanos não é de Paulo, ele está recebendo essa mensagem de lugares distantes, né? Na verdade, ele está fazendo ali certamente uma alusão ao fato de que esta mensagem vem de Deus e o apóstolo Paulo então transmite aí na sua Epístola aos Romanos, que é um verdadeiro tratado teológico. Muito bem, avançando um pouquinho mais, no nosso ponto 2, nós temos aí a Bíblia como revelação de Deus. Ao contrário do que ensinam certas filosofias, a Bíblia mostra claramente que o desejo de Deus é se fazer conhecido ao homem que ele criou. Aliás, a própria Bíblia em si mesma já demonstra isso, afinal, ela está cheia de narrativas que descrevem relacionamentos entre Deus e o homem. Então, uma coisa que fica muito clara para nós, e muitos teólogos sistemáticos concordam com isso, é que Deus tencionou revelar-se ao homem, e para isso ele usou também a revelação escrita, ou seja, as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada. É justamente isso o sentido da palavra latina revelatione, traduzida por revelação. Significa revelar, tirar o véu, descobrir. Teologicamente falando, a revelação é uma ação divina, ou seja, é uma atitude que parte de Deus, tem origem em Deus, ou seja, é uma proatividade de Deus que vai de encontro à humanidade, comunicando a ela o seu incomparável amor e compaixão. Veja, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então isso parte de Deus, vem de Deus em direção à humanidade. Essa revelação especial, a gente tem na teologia sistemática essa, vamos dizer assim, essa classificação, a revelação geral, revelação especial ou específica. No caso aqui nós estamos falando dentro da revelação especial, é aquela em que a revelação especial é aquela revelação que ele faz de si mesmo, ou seja, que o próprio Deus faz de si mesmo de forma mais específica. E ela se dá através da palavra viva, que é o Verbo encarnado, o Senhor Jesus, e também se dá através da palavra escrita, ou seja, a Bíblia Sagrada. O que nós estamos colocando aqui é reivindicado pela própria Bíblia em diversas ocasiões, em que pese o fato de que o próprio Jesus se refere ao conjunto de livros do Antigo Testamento, isto porque o Novo Testamento no tempo de Jesus obviamente não estava escrito. Então Jesus se refere ali, quando ele está discutindo com os escribas, ele se refere ao Antigo Testamento dizendo, olha, lá em Marcos 7, olha, vocês invalidam a palavra de Deus. Então veja que ele coloca esse conjunto de livros do Tanar
né, a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, ele se coloca como palavra de Deus. Uma pergunta interessante, talvez você nunca tenha parado para pensar sobre isso, e aqui nós queremos chamar a sua atenção. Por que uma revelação escrita? Né? Veja que no Antigo Testamento nós tivemos diversas formas de comunicação, né? Até o Novo Testamento, inclusive, vai fazer menção disso, como por exemplo anjos, o Urim, o Tumim, mas esses meios eram limitados e algumas vezes também, de certo modo, né, embora fique claro que essas manifestações angelicais, por exemplo, no Antigo Testamento, elas eram muito contundentes, muito claras, mas é verdade também que isso podia dar lugar a subjetividades, né, a incertezas, ao passo que a escrita ela é mais precisa. Eu, como escritor, boa parte do material que você tem aí no curso básico de teologia foi escrito, ou a maior parte do curso básico foi escrita por mim ao longo de alguns anos. A escrita, eu posso falar por experiência própria, a escrita requer tempo, dá muito trabalho, requer reflexão, você para, volta. Então, é claro que a escrita nos tempos bíblicos era muito diferente da maneira como nós fazemos hoje, óbvio, mas alguns princípios permanecem. Então a escrita ela é mais precisa, ela é durável, ela é mais objetiva e não tão subjetiva como os outros meios, como por exemplo as visões, né? Porque o profeta ele tinha as visões, mas o fato é que no próprio ato de registrar essas visões, você muito possivelmente tinha uma perca disso. É claro que no caso das Escrituras existe a fé, a convicção de que Deus ele inspirou os escritores de modo que o que eles registraram, eles o fizeram de modo fidedigno, mas o fato é que eram meios sujeitos a subjetividades, ao passo que a escrita não. A escrita, ela inclusive na sua transmissão, ela também é mais fiel, também é mais durável, por exemplo, do que em termos de fidelidade agora falando, nós podemos pensar aí a precisão da transmissão em relação à forma escrita com a forma oral, a tradição oral, né? Até aquela brincadeira do telefone sem fio que a gente faz em aula algumas vezes. Então você tem uma perca considerável nessa transmissão oral, ao passo que na transmissão escrita, por mais que possa haver modificações nas cópias manuscritas, ainda assim é muito mais precisa, ainda assim é muito mais fiel, né? Então você tem a vantagem de uma reprodução mais exata, e isso também, a forma escrita também ajuda na difusão dessa mensagem, uma vez que cópias e cópias foram sendo feitas até que diversos lugares, diversas igrejas pudessem aí ter sido alcançadas com a mensagem da Bíblia. Avançando um pouquinho mais, nós temos aí no ponto 3 o fato de que Deus fala conosco através da Bíblia. Na Bíblia, Deus está falando conosco. Veja a ação do Espírito Santo no sentido de salvar o eunuco quando ele ordena a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Essa é uma passagem muito interessante lá do capítulo 8 de Atos. E o eunuco lia justamente uma passagem bíblica. O Espírito de Deus usou aquela ocasião em que estava ali acontecendo uma leitura de uma passagem bíblica, e a partir deste fato, Filipe inicia um diálogo com ele, mostrando-lhe Jesus, e aquele eunuco então vem a Cristo através ali do diálogo com o evangelista Filipe. Através das Escrituras, Deus fala com as pessoas, conduzindo-as em suas vidas, em suas escolhas. Nós temos promessas na Bíblia, das quais nós compartilhamos e cremos que essas promessas são aplicáveis a nós, e como pentecostal agora, eu posso falar isso, eu diria até com muita propriedade, né? Por exemplo, a promessa do revestimento de poder, do batismo com o Espírito Santo. Nós pentecostais cremos que a promessa da cura divina, dos milagres de Deus sobre a vida da igreja são para nós, para os nossos dias, em nossa época, e claro, há outras aplicações possíveis dentro disso também, entendendo, é claro, que nem todas as promessas da Bíblia são aplicáveis ao crente no século XXI ou em outras eras. É claro que algumas promessas são naturalmente condicionais, são aplicáveis a personagens específicos, é claro que isso precisa ser ponderado aqui também. Nas Escrituras, Deus fala conosco, nos trazendo consolo, nos exorta, nos corrige, nos instrui quanto ao serviço cristão. E falar sobre isso é muito importante, porque a gente vive numa era de muito ativismo religioso, onde muitas vezes o serviço cristão se confunde com ativismo religioso. Então nós chegamos aí à nossa conclusão desta nossa quinta unidade, ou desta quinta lição, onde nós podemos dizer o seguinte, que por meio, você está vendo a tela aí, acompanhe comigo, por meio da leitura popular da Bíblia, e mais ainda por meio do estudo sistemático dela, as pessoas encontram orientação nas páginas sagradas, e são, num certo sentido,
encontradas também pela Bíblia na medida em que se percebe, por meio da leitura e estudo bíblicos, a necessidade de um encontro com Cristo e de um crescimento nele. Enquanto você visualiza aí as referências bibliográficas que nós colocamos, eu termino dizendo que o cristianismo é uma religião de um encontro pessoal, não é apenas uma religião teórica, conceitual, com elucubrações teológico-filosóficas, mas muito mais do que isso. O verdadeiro cristianismo exige um encontro pessoal com Cristo. Obrigado, nos vemos na próxima disciplina e será um prazer encontrar-me com você lá mais uma vez.